Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre as questões de gênero no contexto escolar, na formação docente. E a nossa convidada de hoje é a doutora Paula Ribeiro, da FURB. Ela já deve estar entrando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia do professor. Olá, Karina, que bom que estás de volta. Vamos ver a professora Paula, professora Marineide Figueiró conosco. Muito bem-vinda, professora. Vamos aguardar a professora Paula entrar. Stefane, que bom que voltou. E agora realmente nós vamos dar prosseguimento. Nossa convidada já chegou. Olá, Paula, tudo bem, querida? Tudo bem. Nós aqui nas nossas apresentações, os nossos testes, né, para fazer funcionar tudo, mas tá ótimo. A imagem tá boa, o som também, tá tudo certo. Antes de mais, quero te agradecer por ter aceito, né, esse convite, um convite muito especial no Dia dos Professores. Até para mostrar o quanto que a gente trabalha, e quanto que a gente ama essa profissão, né? Que seria um dia para estarmos descansando, digamos assim, e a gente não desiste porque ela depende da nossa luta, né? E aí nós estamos correndo atrás de tudo que nós acreditamos. Bom, para quem está chegando, a nossa live de hoje é sobre as questões de gênero na formação docente. E a nossa convidada é a professora doutora Paula Ribeiro, doutora em Ciências Biológicas, com pós-doutorado pela Escola Superior de Educação de Coimbra. É professora titular do Instituto de Educação e professora da pós-graduação na FURG, Universidade Federal do Rio Grande. É líder do grupo de pesquisa Sexualidade e Escola, do GES. Tem um vasto currículo, com muitas publicações, muitos projetos, e com certeza tem muito a contribuir conosco hoje, com uma temática que ela é mais do que especialista, né, nessa área, nas questões de gênero. Professora Paula, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Para quem não me conhece, eu vou até me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, né, tem os convidados. Sou Graziela Halpe, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora também com pós-doutorado na área da educação e há mais de 20 anos trabalhando com sexualidade e educação sexual. Então é um prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Grazi, eu que agradeço o convite nesse dia tão especial para todos nós, professores e professoras, onde a gente tem a possibilidade da gente discutir a importância dessas temáticas, né, de gênero e sexualidade, né, no momento no espaço escolar e também na formação de professores, seja inicial, seja continuada, frente ao momento que nós estamos vivendo da pandemia, né, se chegou à conclusão da importância dessas temáticas, né? Nós estamos Uhum. vendo o número de violência contra as mulheres, contra as crianças, as questões que se colocam, né, do abuso, do aborto, né, a questão agora do salário, também das desigualdades também, porque a gente vai enfrentar a questão do desemprego, então as mulheres também estão sendo... Então, trazer essas temáticas é mostrar a importância dessas discussões no currículo escolar. Então, acho Uhum. que te agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco, né, o que o grupo de pesquisa, eu falo, sempre eu digo, né, no meu nome, mas o que eu represento, que é um grupo que vem, né, há 18 anos estudando essas temáticas. Que maravilha. Eu fico pensando, né, vários conhecidos entrando e mesmo assim essa live ela fica gravada, sabe? Nós temos a possibilidade, depois vai para o meu canal do YouTube,
que a gente possa divulgar com muito mais pessoas. Antes de mais, né, eu acho que eu acabei esquecendo, eu gostaria de parabenizar todos nós, professores e professoras, por esse dia tão importante. Acho que é um momento, é um dia, né, nós fazemos esse trabalho, são todos os dias do ano, mas eu entendo que o dia de hoje é um momento de reflexão pelas lutas, não é? Que a gente tem que enfrentar todos os dias, mas também de reflexão pelas conquistas, onde a gente pode se orgulhar e dizer, puxa vida, né, conseguimos mais. E cada vez que a gente consegue alguma coisa, seja, né, com qualquer aprendizado, qualquer conhecimento, qualquer avanço, em especial na nossa área, né, na área da sexualidade, da educação sexual de gênero, é muito gratificante diante que nós estamos vivendo, né, Paulo, um retrocesso muito grande. Como é que tu vê essa questão desse retrocesso na nossa educação, nesse momento tão difícil que está, né, politicamente falando? Olha, Graciela, eu sempre tenho comentado, a gente avançou muito, né, nos últimos anos. Infelizmente, né, nós estamos retrocedendo um pouquinho frente a todas as políticas públicas, né, que a gente tinha, por exemplo, a SECADI, que era a Secretaria de Diversidade, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, né, que hoje, né, foi desmontada e era uma das secretarias do Ministério da Educação que tinha todo um trabalho voltado para a diversidade. Então, é uma pena a gente ver isso acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um número de trabalhos, tu mesmo comentou, né, de publicações, de livros. Então, a gente tem cada vez mais grupos de pesquisa, estudiosos e estudiosas discutindo essas temáticas, seja na graduação, seja na pós-graduação. E, efetivamente, então, eu posso falar que, por Rio Grande, nós efetivamente conseguimos um avanço no ano passado, que foi, junto com a Secretaria Municipal de Educação, que os conteúdos, que as temáticas de gênero e sexualidade estivessem no documento curricular do território rio-grandino. Desde a educação infantil aos anos finais, né, que é de competência do município, né, a educação básica, a gente conseguiu incluir as temáticas através desse trabalho que a gente vem fazendo há 18 anos. Então, acho que é muito importante, porque as pessoas falam, né, Grazi, saiu da Base Nacional Curricular, saiu do Plano Nacional de Educação, essas temáticas. E eu sempre digo, as palavras gênero e sexualidade podem hoje não estar expressas nesses documentos, mas quando falam em diversidade, que isso tem, elas estão lá e temos que interpretar esses documentos legais, tem que recorrer à Sim. Constituição, à LDB, à Lei Maria da Penha, né? O PCN, que ainda continua em vigor. Então, nós temos vários documentos legais, sim, que apontam essas temáticas, e as escolas também têm percebido a importância dessas temáticas, né? A formação de professores. Eu orientei uma pesquisa de doutorado, onde a professora Juliana fez uma pesquisa analisando todos os currículos das universidades, né, federais, para olhar onde é que disciplinas que discutiam essas temáticas. E, no princípio, a gente achou que não estava, mas hoje tem mais de 63%, temos que atualizar os dados, a Juliana está atualizando esses dados, estão sendo discutidos. Então, a gente vê que hoje essa pauta de gênero e sexualidade está, sim, na universidade, ela está, sim, nas escolas, né? E a gente precisa, então, continuar discutindo, né? Continuar de alguma forma, explicando esses conceitos de gênero e sexualidade, que às vezes há muita confusão, né? Como eu estava te comentando, nós estamos fazendo esse movimento, né? Nós temos um projeto que se chama Escola Promotora da Igualdade de Gênero, que acontece nas escolas aqui do município, e nós temos feito esse movimento de ir às escolas, conversar, né, com toda a equipe pedagógica, diretiva, com os professores e com os pais. Explicar, então, o que são os estudos de gênero e o que é ideologia de gênero, através de conceitos bem, explicações, exemplos acessíveis que eles possam entender. E o que a gente vê quando a gente traz, Grazi, uma linguagem não tão, que às vezes é complicado, uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem que os pais, que as pessoas que não estão envolvidas com essa temática possam entender. Eles vêm da mas, professora, é isso que vocês estão discutindo? Nós queremos, sim,
Então, acho que tem esse movimento que é muito importante. É fantástico, Paula, sabe? Quando a gente escuta, né, por mais que nós passamos parte, digamos assim, né, de um grupo de pesquisadores muito próximos, quando tu falas, eu me identifico plenamente nas minhas lives, se tu fores ver, por mais que eu entenda que existe um retrocesso, há um avanço, né? E esse avanço, e as questões que eu digo sempre para os meus alunos, enfim, todos aqueles interessados, em especial os professores que não sabem como trabalhar essas questões na sala de aula por receio, né, das famílias, né, de uma abordagem ou mesmo de uma própria gestão, é justamente nos documentos que nós temos, desde a Constituição, como tu bem colocaste, né, a LDB, o PNE, enfim, a BNCC, a Lei de Diretrizes e Bases, todos esses documentos vão nos dar um respaldo, por mais que tenham saído, né, tenham tirado de alguns documentos a palavra gênero, a palavra sexualidade, a palavra, né, o termo orientação sexual. Então, por mais que exista isso, tem toda uma outra oportunidade de se falar. A BNCC, ela, por um lado, ela também coloca muito na questão da parte biológica, né? Ela foca nessa questão e esquece a área da sexualidade, que é muito mais ampla do que simplesmente só as questões biológicas. Mas é importante que os nossos professores saibam dessa legislação, né, dessa gama de legislação, de leis, que dão esse respaldo e não deixem fazer. E também na tua fala, Paula, tu colocas assim, né, desse avanço, e realmente é. Por exemplo, eu sou egressa aqui da UDESC, e há mais de 30 anos tem a disciplina obrigatória de educação sexual, né, na grade do curso de pedagogia. E eu sou felicíssima por isso. E só que a gente vê também que nós já temos mestrado em educação sexual, nós já temos doutorado, iniciando aí pesquisas e todo um trabalho, como tu bem colocaste, inclusive, né, em outros cursos, até que eu me lembro que num outro momento tu me falaste que tem a disciplina optativa para outras graduações. Me corrige se eu estiver enganado, se não foi contigo, mas eu acho que foi, que já Nós temos estava acontecendo na tua universidade. Sim, nós temos uma disciplina aqui na FURC que se chama Gênero e Sexualidade nos Espaços Educativos, e entendendo o espaço educativo, todos os espaços que nos educam, que tem uma pedagogia. Então, essa disciplina é oferecida para todos os cursos da universidade. Então, nós Fantástico, temos alunos do direito, da pedagogia, da química, da arqueologia, da medicina, que da fantástico. engenharia, Ah, fazendo junto. Isso é importante. A gente está sim. trabalhando com a formação profissional. Então, essa ideia que esses espaços educam os sujeitos é para isso. Quando a gente escuta, né, um menino da administração dizendo: olha, meu professor diz que não é bom empregar mulheres porque as mulheres ficam grávidas, e aí o aluno ele vai se contrapor a isso, ele vem buscar informações, né? Ou no caso da medicina, que eles às vezes não conhecem o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, para quando recebem casos, né, de crianças com abuso, além de outros casos de assédio. Então, assim, trazer essas temáticas, trazer essa importância. Mas eu tenho um documento, Grazi, que eu acho super importante, já que a nossa pauta é a escola hoje, né, em função também do Dia do Professor, que é o projeto pedagógico. Nós temos trabalhado em Rio Grande que essas temáticas estejam expressas no projeto pedagógico. Porque quando a gente matricula um filho, uma filha na escola, as pessoas não têm o costume de ler o projeto pedagógico, mas deveriam ler. E ao ler o projeto pedagógico dessa escola, ela sabe que essas temáticas. Outra pergunta que os professores e as professoras perguntam, mas a gente tem que anunciar, porque ninguém pergunta, né, para o pai e para a mãe se precisa dar divisão silábica ou a tabuada, ou ensinar sobre o sistema digestório, mas essas temáticas, eu digo, ainda eu acho importante que numa reunião não somente tu expresse que essas temáticas estão presentes, que isso é sim parte do conteúdo. Porque às vezes há uma confusão, eu faço, né? A professora Juliana sempre fala no calendário, na pedagogia do calendário, né? É o Dia Internacional da Mulher, ou é o Dia de Combate à AIDS. Não, essas temáticas, elas vão emergir, né? Elas estão presentes, né? A Guacira Louro já vai dizer que a escola é um espaço sexualizado e generificado, então elas estão presentes na escola, estão presentes no currículo. Nós precisamos trabalhar essas temáticas e trabalhar conforme a criança também, o adolescente,
E eu acho que é isso que as pessoas às vezes confundem, né? Confundem essas temáticas com ato sexual, como conforme tu falasse, há todo um investimento nesse determinismo biológico, nessa materialidade biológica. Mas eu acho que aí cabe ao professor, e a gente não pode esquecer a autonomia do professor e da professora. Se ele tiver que falar, por exemplo, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ele pode, junto a isso, trabalhar outras temáticas, né? Se eu vou trabalhar, né, o que acontece muito, Dia da Criança, eu posso trabalhar, existe brinquedo de menino e menina, existe cor, brinquedos não são genificados, cores não são genificadas. Então, o professor e a professora ele pode aproveitar atividades do seu dia a dia. Nós temos um livro que tu conhece, que é Sexualidade, Papo de Criança na Escola. Foi o primeiro livro, né, que nós fizemos de literatura infanto-juvenil, que é resultado de uma dissertação de mestrado, que a professora Lucilene, o livro conta atividades que as crianças... E é muito legal, porque todos os diálogos são das crianças. E as crianças falam da importância da escola, porque muitas vezes não tem possibilidade de discutir essas questões na família, né? Porque ainda é visto essas temáticas como um tabu. Então, a escola é um espaço importante. E outra coisa que a gente também tem que começar a discutir, essa ideia que existe a instituição família, a instituição escola como posse. Nós temos que trabalhar junto. E, para isso, temos que ter formação, temos que fazer encontros, sim, com os pais, com os professores, trazer, subsidiar a prática pedagógica. Tu sabes disso. Nós não temos um trabalho referencial, não é por trás. Exatamente. Tu falaste tanta coisa que eu tenho vontade, assim, né, de afofar já. Fantástico. Primeiro, professora Sônia Mello, que está aqui conosco, fica a dica para a gente criar uma disciplina na UDESC que seja extensiva, professora Marineide também, extensiva a todos os cursos, porque eu tenho sempre falado isso. Como que a gente vai mudar uma sociedade, não é? Que é preconceituosa, que a sexualidade está carregada de mitos, de tabus. Como a gente vai mudar se a gente não muda os profissionais que vão estar atuando lá na frente, a gente não muda os futuros papais, mamães, né? Como que a gente faz para mudar tudo isso? E eu acredito muito em educar, como diz o Tony Reis, educação, educação, educação. É por aí, é pela educação. Então, fantástico, parabéns, Paula, por esse exemplo. Quando tu falas também da importância do projeto político-pedagógico, infelizmente nós temos hoje ainda professores que não reconhecem ou que não fazem a leitura, que são as famílias, né? E eu sou a favor e eu entendo que o trabalho de uma educação sexual ela tem que ser em conjunto, né? Entendendo que a família é a primeira educadora, mas a escola é a extensão da família. Então, se a família não aborda, a escola vai abordar por uma necessidade, mas também porque é pertinente ao trabalho, né? No trabalho de educação, uma educação sexual emancipatória. Então, eu entendo também esse enlace, né, de família com a escola nesse trabalho. Talvez, num primeiro momento, né, Paula, avisar as famílias, né, ao participarem da elaboração do próprio projeto político-pedagógico, ou dando a conhecer essas famílias, né, o trabalho que vai ser desenvolvido, respaldado nessa legislação que nós falamos agora, que dá um respaldo para a escola, entendendo que a escola é um espaço laico, né? Entendendo que a escola é o saber científico. Então, nós precisamos fazer algo que realmente seja importante, valioso para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu costumo dizer assim, poxa, a gente quer jovens responsáveis, não é? A gente espera dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, atitudes, né, referentes à questão da não infecção por uma IST, a gravidez não planejada, a gente não quer nada disso, né? A gente não quer que use drogas, a gente não... Uma série de questões que a gente espera deles, mas por um outro lado não se aborda, né? Como que a gente vai fazer todo esse trabalho? A gente não quer que o nosso filho violente uma mulher, ou vice-versa, né? Tudo isso, nós não queremos isso. E cadê o trabalho? Onde nós vamos trabalhar? Né? Como é que a gente vai desenvolver todo esse trabalho? Então, assim, é extremamente pertinente. Agora eu vou te pedir, Paula, que tu explique para quem está nos ouvindo, talvez alguém não saiba, o que é gênero. Quando a gente fala em gênero, é o quê?
Eu acho que é super pertinente, porque a gente achou que esse conceito estava dado. E hoje a Uhum. gente tem que voltar a explicar e voltar a explicar, e a pauta é que quem diz que existe uma ideologia de gênero e a gente precisa se contrapor a isso, dizer que nós fazemos estudos de gênero, e agora tu estava falando, e eu me lembrei, a gente voltou a dizer que nós estamos falando de um campo da ciência, que são os estudos de gênero e sexualidade, né? Então é preciso trabalhar essa ideia de gênero enquanto uma construção social, porque é muito bonito a gente dizer que gênero é uma construção. Quem é que está lá, os pais, quando se diz isso, o que eles entendem? Então, trazer exemplos. Por exemplo, desde o momento, né, que uma mulher faz uma ecografia e descobre, e aí tem que trabalhar os termos certos, o sexo genital. A partir Uhum. do momento que eu sei o sexo genital, eu construo o gênero, né, que Uhum. é que a sociedade foi produzindo sobre o que quer ser homem e mulher. E por que isso se torna tão importante hoje? Por que existe todo um movimento contra isso? Porque primeiro a gente vai quebrar a ideia de pensar nesse gênero binário. Hoje a gente tem essas expressões de gênero, então a gente vê na escola o gênero fluido, a gente vê as pessoas, mas o que é isso? A gênero, então a gente precisa também trazer essas pautas e explicar. Então, Uhum. mostrando o nome, eu gosto sempre, eu sempre trago o nome. O nome é nosso primeiro marcador identitário de gênero, né? Uhum. E eu dou exemplo, então, que é uma grande estudiosa de gênero e sexualidade, a Constantina Xavier Filha. Eu só conheço ela que é filha. Vocês conhecem outras pessoas? Agora, vocês devem conhecer muitos filhos, muitos júnior, muitos netos. Então, por que essa sociedade, essa questão do homem, essa questão do sobrenome, de levar adiante, né? Por que os Uhum. podem achar banal isso, mas isso é tão importante de discutir. Então, o enxoval, como é que eu vou produzindo a mulher na sociedade? Então, toda essa questão que a gente está falando da cultura do estupro, vem dessa cultura de não entender quando a gente fala, né? Por exemplo, feminicídio. Tem gente que não entende pelo fato da mulher ser mulher, ela morre. Por quê? Porque essas discussões de gênero não acontecem. Então, a gente, para poder, né, se contrapor a isso, do que tem vem dizendo que querem transformar menina em menina e menino em menino, a gente tem que explicar. E a gente tem que mostrar que todos nós estamos construindo o nosso gênero, né? Então, Uhum. não é só o sujeito trans que constrói o gênero, todos nós construímos o nosso gênero. E tem que trazer exemplos do dia a dia para mostrar, então, o que é esses atributos que a sociedade, que a cultura vai produzindo. Então, nome, brinquedos, tem exemplos muito simples, as profissões. Eu sempre conto uma história que a gente fez com as crianças, que a gente perguntou quais eram as profissões, né, dos pais. E aí uma menina botou noveleira. A gente ficou, o que era noveleira? É que vê novela, porque a mãe via novela, várias novelas durante o dia, naquela época passava a novela das duas, depois várias, 6, 8, 10. Então a gente vai questionando isso. Então, que profissões é essa? Uhum. Que a gente pode trabalhar e desconstruir essas profissões. E aí, quando eu estou falando em gênero, eu estou falando em feminilidades e masculinidades. Porque eu acho que também precisa discutir o quanto os meninos também sofrem, né? A questão de ser o provedor, né? A questão da primeira relação sexual. Então, todas essas questões a gente tem que abordar. E isso a gente vai fazendo as pessoas entender por que a gente diz que se constrói o gênero, né? Por que são construções sociais, culturais, históricas, né? E que são construções, elas são possíveis de serem desconstruídas. E quando a gente fala em desconstrução, não como algo ruim, mas como outras possibilidades, né, Grazi, da gente fazer. E hoje a gente está vendo que essa gurizada, né? Por exemplo, a questão do brinco, da tatuagem, da unha pintada, da própria sobrancelha, né? Então vai se criando outros nomes, né? O metrosexual, né? E a gente vai dizendo, essas são as questões de gênero. É isso que está no espaço, né? A fila, que é um exemplo tão que a gente está cansado de dar educação física, mas a gente teve que voltar a dizer e construir uma escola, numa das escolas que nós fomos, uma vozinha no final vem dizer, eu sempre falei que era um absurdo isso, menina de um lado e menino do outro. E por que a gente não pode construir outras possibilidades, que nem de menor a maior, quando na fila? Por que a gente não pode deixar as crianças se organizarem da forma que quiserem?
Acho que são alguns exemplos assim que a gente tem tentado, né, trazer também através de uma bibliografia, né, Grazi, que a gente tem investido bastante, né, no grupo de pesquisa, subsidiar. A gente tem uma coleção que se chama As Histórias de Maria, que a gente tem tentado, então, subsidiar o professor com outros materiais em sala de aula. A Luciana Konatsky e a Cristina Varela já falaram desse projeto, já trouxeram aqui, mostrando, né, os livrinhos de história, maravilhoso. Quantas coisas, né, que a gente precisa dessa desconstrução. Agora, fazer com que as pessoas, né, de uma forma geral, que da academia já é um tanto quanto mais fácil compreenderem, mas de uma forma geral a população, né, dessa desconstrução, por que não aceitar o outro com as suas diferenças, com seus gostos? Eu acho que esse é o papel principal do trabalho de uma educação sexual, que é trabalhar a questão do respeito, trabalhar a questão do diálogo, né, nas relações, a inclusão. Nós vivemos numa sociedade machista, excludente, preconceituosa. Então, é triste isso. Quando a gente simplesmente quer o respeito às pessoas. Então, assim, quando a gente tem clareza, né, que nós somos dessa forma, porque fomos construídos, né, socialmente, culturalmente, historicamente, como tu bem colocaste, essa desconstrução, ela se faz necessária. Claro que tudo é um aprendizado. E eu também chamo a atenção, sabe, Paula, a gente vê que nós estamos em outros tempos, né, e a questão do gênero, ela também, ela vai se mudando de acordo com o tempo, né, no momento que a gente vive, assim por diante. E tudo é assim na nossa vida. Como é que nós podemos continuar reproduzindo o que os nossos pais, avós fizeram, se nós vivemos numa outra realidade? Né? É uma realidade completamente diferente. Isso que tu traz, por exemplo, a gente vai nas escolas, o pessoal diz, agora todo mundo é bissexual. Eu disse, mas vocês por acaso pararam para pensar? A gente tinha a possibilidade de discutir isso. A gente não tinha possibilidade, né? A gente nasceu com pênis, vai gostar de mulher, vai ser heterossexual. Hoje existe essa possibilidade de a gente conversar. Eu entendo assim, na disciplina eu fico encantada, porque os jovens, as meninas, os meninos já chegam com uma outra postura, já querem debate, nós estamos realmente, eu acho que caminhamos bastante, então a gente tem que sempre pensar. É isso que tu fala, né? Há hoje um movimento muito grande. Ontem eu vi um filme que eu achei maravilhoso, Alice Júnior, que traz a questão de uma menina travesti na escola. Ela traz uma explosão de exemplos, é sensacional, tá? Sensacional o filme, para a gente pensar nessas outras possibilidades, né? Eu vi a Sara aqui, a Sara é um arraso, né? A Sara tem todo um trabalho, que é isso que a gente tem que trazer a Meg, a Luma, que são professoras trans que têm tanto a nos ensinar, que tem tanto para a gente compartilhar conhecimentos juntos. E quando a gente fala nessa questão de uma sociedade plural, né? Às vezes a gente não entende as pessoas, né? O que é essas diferenças? Não é ser diferente, né? O que é respeitar? Porque a gente parte sempre do centro, né, Grazi? O homem branco, né, europeu, cisgênero, heterossexual. E a gente tem que começar a questionar para que não haja margem nem centro, que a gente possa pensar nessa pluralidade. E aí, claro, a escola, né, que vem de todo um princípio, né, ainda, né, que a escola é para todos e todas, trabalha essa questão da igualdade, a gente tem que dizer, a escola também é lugar das diferenças, né? Então, a ideia que a gente tinha, que vamos incluir todos para que todos sejam iguais, a gente hoje tem que dizer, para que também se respeitem as diferenças, né? E a gente não respeita essas diferenças quando a gente não aceita o nome social, por exemplo. Quando a gente não aceita, né, quem foge da norma, né? Então, o quanto de preconceito isso que tu traz, né, vem junto. E é sim papel do professor, porque é bom a gente dizer, né, que a escola é para formar cidadãos e cidadãs, mas quem é que a gente quer formar? Eu acho que isso é muito importante, seja na universidade, seja no ensino médio, seja na educação básica, nós temos que questionar, né, quem é esses sujeitos que nós estamos formando.
É muito interessante essa tua fala. E agora me veio a lembrança de uma professora se culpabilizando, né? Eu sempre costumo dizer assim, a gente não tem que se culpar, né, por não saber ou por estar tomando alguma atitude referente à nossa construção, mas sempre é momento de refletir e crescer, né? Melhorar, buscar conhecimento e desconstruir aí muitas coisas. E a professora dizia, Grazi, o meu aluno chegou e me mostrou o caderninho, lá no primeiro ano do ensino. E eu falei para ele assim, nossa, parece até uma letra de menina. Aí ele colocou para ela, mas prof, tem letra de menina e letra de menino? Daí ela se culpabilizou, sabe? Então, assim, são questões que a gente não se dá conta. Eu acredito que os professores, nós mesmos, né? Eu acredito, assim, de uma forma geral, são muitas coisas tão enraizadas que a gente acaba não se dando conta. Um outro exemplo é, a menina chega no jardim de infância com umas fitinhas no cabelo. Como você tá linda! O menino chega e não tem nada. Então, você começa a trazer diferenças que não contribuem. Não é porque a menina que vai de laço é bonita. A menina que vai sem laço não recebe o elogio. Então, assim, é no dia a dia, nas pequenas coisas que a gente vai reproduzindo essas questões que não incluem, elas excluem, porque as crianças, elas ficam magoadas, elas ficam chateadas e assim sucessivamente. Os professores, muitas vezes, também não se dão conta, mas eu entendo que a gente está num bom processo, Paula. Mas Nossos eu acho que jovens hoje os nossos jovens hoje já conseguem, não é, dialogar com mais facilidade, como tu bem colocaste, a questão da orientação sexual, da bissexualidade, da hetero, né, da homossexualidade, eles trazem muito menos carregado, né, de tabus e de mitos. Eu acho que é algo que está eu sendo acho que também bacana. tão grave, que é a naturalização, porque também, às vezes, a gente precisa ter o estranhamento, né? Uhum. Porque porque sempre foi dessa forma, né? E a gente precisa, e eu acho que às vezes me pergunto assim, quais os efeitos das pesquisas de vocês? E a gente pensa assim, o efeito é no dia a dia, quando a gente goza, a gente fala assim, bota esse óculos de gênero, tu não consegue ver uma propaganda, tu não consegue ver uma atividade. E isso tu vai se educando para, Uhum. né? E isso, a gente usa a expressão educar para a sexualidade, no sentido da gente pensando isso. Porque se tu vai, eu tenho uma aluna, depois um dia, no final da aula, ela disse, professora, eu precisava falar com a senhora, porque o meu filho pequeno vai fazer aniversário e ele quer a Peppa. E o meu filho, que é adolescente, disse que isso é coisa de bichinha, porque a Peppa é rosa. Então, assim, como ela, esse olhar educado, ela disse, mas eu já disse que não. Porque aqui na disciplina a gente viu, e eu acho que é isso. Né? É quando sai para além desse espaço da universidade, da disciplina, ele vai na escola, ele vai nas famílias. O grupo, a gente tem falado, que a gente tem atuado em outros espaços. Por exemplo, a gente faz aqui em Rio Grande a formação para os guardas de trânsito. Uhum. E a gente questões como essa com os guardas. E eles ficam, porque se eles vão pegar a carteira de um motorista, né, de um homem, de uma mulher trans, que a carteira de identidade, né, não está ainda com o nome retificado, como é que ele faz? Como é que ele aborda? Então a gente vai trazendo essas questões. E aí eles vão se dando conta, porque está tão naturalizado algumas coisas, né, como esses exemplos que tu falou, e a gente precisa ver, porque quem é que tem letra bonita? Eu tenho uma letra horrível, né? Quem é que como essa, né? Caprichosa, cuida. Eu não sei fazer nem costurar. Eu costuro um botão junto. Eu não tenho nenhuma habilidade dessas. Mas então, como é que a gente vai trazendo esses elementos, né? Aí, quando a gente é relaxada, quem é relaxada? O que significa isso? Que não é cuidadosa? O menino, ninguém diz que ele é relaxado. Né? Os afazeres, então, hoje, na época da pandemia, nós temos um trabalho aqui na universidade com a Pró-Reitoria de Gestão para falar sobre o trabalho da mulher, que está sendo muito exigida. Né? E por quê? Porque nós naturalizamos que tu tem que levantar e nós temos que também pensar que nós, às vezes, nós mesmos fazemos, porque nós também fomos construídas dessa forma.
E a gente, a todo momento também, né, Graça, precisa a gente se policiar às vezes de palavras que usa, coisas, né? Por, desde cedo nós vamos sendo criados, então acho que essa gurizada nova, e eu tenho certeza disso, assim, tá trazendo outras construções, eles estão trazendo outras possibilidades, e realmente, né, nós vamos ter, e essas possibilidades, essas marcas que são escritas nos corpos, trazer também, porque aí a gente tem, né, essa questão do corpo gordo, a questão das tatuagens, a gente tem que trazer esses temas todos juntos na realidade, né? Não trazer, num momento eu vou falar sobre o corpo, no outro momento eu vou falar, mas isso quanto está, né, entrelaçado. É verdade. E assim, né, o trabalho, os PCNs que ainda estão, né, no contexto dessa legislação que nós temos no Brasil, ele vai trazer a importância da gente fazer esse trabalho de forma transversal. E às vezes os professores não sabem como fazer, né? Então, assim, de forma transversal, então não existe uma disciplina específica para abordagem da questão, né, da sexualidade, desse trabalho da educação sexual, de gênero, enfim. E de forma transversal que vai perpetuando, né, em todas as disciplinas. Essa é uma oportunidade de se trabalhar, mas muitas vezes, Paula, me parece assim que falta formação docente nessa área. Eu sinto isso. Desde o do desconstruir, né, esclarecer o que é sexo, o que é sexualidade, né, como que a gente aborda essas questões, as próprias famílias, os próprios estereótipos que estão atrás, né, desses conceitos. Eu acho que falta um esclarecimento maior, é claro, né, que tu estás colocando aí todo um trabalho que é voltado, eu já tenho mais de 20 anos na área, o Décio tem um trabalho maravilhoso, Marineide Figueiró tem outro, né, então aqui quantos profissionais nós temos aqui na live hoje, a Luciana, então assim, nós temos muitos pesquisadores, estudiosos nessa área que estamos levando esse trabalho adiante. Mas eu ainda sinto necessidade demais. E por isso eu estou me reinventando aqui, né, com essas lives toda semana, trazendo pessoas especialistas nas áreas, para que a gente possa realmente levar mais e mais conhecimento para se abordar de uma forma muito mais tranquila essa temática que nós estamos trabalhando aqui hoje, né? Tu és especialista na área do gênero, enfim, e eu Eu acredito acho nisso. Tu trouxe duas questões, né? Ter ou não ter uma disciplina, muito se pergunta para nós, né? Na universidade é diferente, porque a universidade ela está formando vários profissionais, então ela tem esse caráter de construir esses conhecimentos, né? E na escola, todos nós, né, podemos estar trabalhando com exemplos pequenos lá na educação infantil, desde o berçário, né? E eu sempre falo, Graça, nós estamos trabalhando na ideia de uma elipse. Os conhecimentos, eles vão, né, conforme a criança vai tendo necessidade, vai sendo falado, por isso também a gente tem que esclarecer, né? E tem que ter formação, porque eu também, como eu tenho que ter formação para trabalhar, né, o português, eu também tenho que ter formação continuada em todas as profissões, até para atender, né? Eu brinco lá na universidade, no protocolo da universidade, também as pessoas têm que também ter essa formação, né, para poder receber esses sujeitos e poder ajudar, porque muitas vezes querem trocar o nome social. Aqui na FURG, nós já temos, a questão já está na agenda universitária, então os alunos e as alunas recebem como proceder, se eles quiserem fazer, né, a solicitação do nome social, tem várias atividades. Então, eu acho que é isso, assim, pensar esses temas também de forma transversal, pensar na escola, por isso que a gente optou por um projeto, né, que é um projeto que acontece há 4 anos, porque a gente não acredita num trabalho esporádico, né? Vai lá, faz uma palestra, o professor, a professora no espaço da escola, a equipe pedagógica coletiva, tem que estar junto, pensando, né, nessas ações, não um momento específico de alguém como nós, que vamos lá e vamos fazer uma fala, mas é no dia a dia, e vocês sabem, quem está aqui nos escutando sabe que é isso. Quem é que tu tem intimidade para tirar uma dúvida, para perguntar, para contar? Não é para quem vem de fora. Então, nós estamos investindo há 4 anos nesse projeto, né? Cada ano a gente aumenta o número de escolas que participam, a escola ganha uma placa, é um selo de escola Exato. promotora da igualdade.
gênero, né? Por isso, e investindo também no tripé ensino, pesquisa e extensão. Acho que uma das grandes características do nosso grupo é que uma tese de doutorado, ela tem efeitos, né, no ensino, lá na disciplina, mas ela tem lá na escola, na produção de materiais. Então, eu acho que a gente também precisa, né, fazer essas articulações. Quantas coisas maravilhosas vêm sendo produzidas, né, nos programas de pós-graduação, e que em algum momento eles vão ter os desdobramentos na extensão, no ensino, numa outra linguagem, porque a gente tem que pensar nisso. Porque às vezes não basta, eu acho importantíssima a publicação de artigos científicos, né, porque tu pesquisa para compartilhar esses conhecimentos. Mas também temos que pensar outros momentos como produzir materiais, né, para que todos e todas possam ler e possam entender. Então, a gente está agora, nesse momento, fazendo toda uma divulgação, todos os nossos materiais. Se alguém quiser acessar os materiais do grupo de pesquisa, estão no repositório da universidade gratuitamente. Então, todos os livros, seja eles os livros de literatura infanto-juvenil, os livros teóricos, podem baixar, né, desse material, porque isso é importante. E um outro projeto que nós temos, Grazi, que é muito legal, é uma mostra cultural sobre diversidade sexual e de gênero, que acontece há 7 anos nas escolas. As escolas, os professores e as professoras incentivam seus alunos a participarem através de poesia, desenhos e vídeos, que tem sido maravilhoso. Geralmente nós temos 300, 400 inscrições. Todo esse material está divulgado. Porque é isso, também a arte nos alimenta, a arte nos possibilita, a poesia, né, que os jovens têm trazido esses elementos, né? Os anos iniciais trazem muita questão da violência contra as mulheres, né? Trazem o 180, trazem a Lei Maria da Penha. Então, eles vão sendo educados também para que não permitam que essas violências, né, continuem sendo reproduzidas, né, nos espaços, muitas vezes da própria família, a questão do abuso, do assédio, do estupro. Já nos adolescentes, a gente vê hoje uma discussão sobre as questões LGBT. Então, a bandeira, as questões do preconceito, né? A questão do que é amar, né? Então, a gente fala tanto, então, que amor é esse que a gente defende, né? O que a gente quer para essa sociedade, uma sociedade feliz. Então, são materiais, né, que depois a gente tem trabalhado em março, que aqui na nossa cidade a gente tem o Março Lilás, e no mês de maio, que é o mês de combate à LGBTfobia. Então, acho que é isso, é buscar, né, cada vez mais essas parcerias, seja com a escola, seja com a Coordenadoria da Mulher, com as associações, com as ONGs. Eu acho que As famílias. Exatamente, que precisa, né, estarmos presentes. Eu penso assim que é um acolhimento. Nós precisamos acolher aqueles que hoje talvez naveguem na escuridão, na ignorância, né? Nessa questão desse preconceito enraizado. Então, precisamos acolher e fazer um trabalho. Então, todo esse trabalho que tu relataste agora da pesquisa, do ensino e da extensão é fabuloso. Nós aqui na UDESC também temos, né, a rádio da UDESC, que faz um trabalho belíssimo há muitos anos, temos vários cursos na área da extensão, na área da sexualidade, né, sou pesquisadora do EduSex, então é o grupo de formação, né, de professores em educação sexual, também sou pesquisadora do laboratório de educação sexual aqui também da UDESC e também da Unirio. E esse trabalho de extensão é o que leva, né, que nos dá retorno. Eu concordo contigo quando tu falas assim, né, os artigos, é claro, nós enquanto docentes, nós precisamos das publicações, as publicações são importantes, né, para se mostrar o que se tem feito, mas com certeza esses materiais que vão nos ajudar que vão nos ajudar, né, nessa construção desses novos conhecimentos, né, dessas novas questões, com certeza esses materiais vão contribuir muito. Acho que é uma caminhada, nós precisamos caminhar. Eu acho que nós estamos caminhando muito bem, Paula. Eu acho que é fantástico esse teu grupo de pesquisa. Acho que nós estamos de parabéns, digamos assim, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tu falasse na questão da violência contra as mulheres, os dados são alarmantes, né? E aí pergunto,
Por que educação sexual, né? Por que trabalhar as questões de gênero? Né? Quem são essas pessoas? Quem são esses violentadores, né? Quem são essas pessoas? Como é que eles foram construídos? Como é que... Hoje eu vi um vídeo, olha, até coloquei no meu stories, mas eu acho que depois eu até vou tirar, me deu uma coisa horrorosa. O cara tá discutindo, ele vê que estão filmando, ele simplesmente, a mulher só dizia assim, vai embora, assim falando. Ele encheu o rosto dela, com ele vendo que estavam filmando, e encheu o rosto dela de porrada, de soco. Uma coisa assim, absurda, absurda, absurda. Imaginem se não estivessem filmando, né? Então tem um aumento no feminicídio, a pandemia também contribuiu, né, para tudo isso, enfim. Eu acho que além da pandemia, mas é um momento atual, né, onde isso, né, está sendo questionado o tempo, né, todo, né, onde o governo também, as ações também não estão ajudando, né, de alguma forma, quando eu vou incentivar, né, o uso da arma, eu vou incentivar, né, a todas essas políticas, né, essa questão da próprio entendimento de família, dessa família tradicional e não trabalhar com famílias, né? Uhum. E é isso que a gente tem trabalhado muito. Olha na escola a quantidade de famílias que nós temos. Como é que eu me Amém. recuperei famílias, né, Grazi? Então, assim, Uhum. trabalhar isso é fundamental, acabar com o dia do pai, do dia da mãe, muitas escolas já trabalham, já avançaram para o dia das famílias, mas também que famílias são essas, né? Então, trazer essa pauta é muito importante, né, para as discussões, Desde a né? educação Então, infantil, né, Paula? Desde a educação claro, infantil, eu costumo dizer, se nós não trabalharmos, né, os diferentes tipos de família, se nós não acolhermos os diferentes tipos de família, como que a gente acolhe essas crianças? Alguma criança vai ficar de fora, alguma família vai estar fora. Então, assim, não tem como. Essa diversidade, ela existe. Eu acho que é isso que embeleza, né, a nossa sociedade, nós não sermos iguais, né? Iguais em direitos, mas não nas nossas características, na forma como nós queremos viver. eu acho que a gente fica tão preso nessa palavra igualdade, né? Eu digo igualdade de direitos e deveres, né? Mas mostrar essa pluralidade, essa multiplicidade de Sim, sujeitos. Então, fala por que a gente opta por trabalhar corpos, gêneros, mulheres, homens no plural, para mostrar isso. Nós não somos iguais, né? Nós duas somos mulheres de um determinado tempo, brancas, né? Então é isso, de um determinado lugar, professoras de universidade. Então, para trabalhar isso, mostrar, né, essas diferenças, né? E mostrar que essas diferenças têm que ser rompidas, né? Mostrar, né, que quando a gente busca, que a gente fala tanto em equidade, igualdade, trazer isso, né? Como superar esses obstáculos, uma mulher negra, uma mulher trans, né? Para que estejam esses espaços, dar voz, dar possibilidades, né? Dar, né? Quando a gente fala, você já teve um professor, uma professora negra, né? Quando as pessoas ficam pensando, quantos eu tive, né? Eu me aposentei há pouco tempo, mas em 30 anos de universidade, nos últimos anos, é que eu vou ter alunos e alunas trans na minha sala de aula. Eu não tinha como. Então, a gente tem que pensar, hoje a gente tem as professoras aí, né, trans, trazendo da formação profissional, trazendo outras questões. Então, cientistas, né? A gente pergunta, dá um exemplo de uma mulher cientista, fica muito, né? Agora nós tivemos o prêmio Nobel, mulheres na física, mulheres. Então, é isso, quantos anos de prêmio Nobel para termos mulheres recebendo essas sim. premiações e quais são as áreas que elas recebem? Então, assim, nosso grupo também tem investido muito também na questão das gênero e ciência, né? Também trabalhar essas questões, né? Nós não temos laboratórios, né, Graças? Nós temos livros, nós também somos cientistas. Então, trabalhar que ciência é essa que a gente está produzindo, né? Então, são alguns temas que eu acho tão pertinentes, né? Interseccionalidade, E tem esse, muita coisa que precisa, sim, né, trazer para a discussão.
E esse trabalho começa na educação infantil, né? E quando perguntam educação sexual na infância, sim, educação sexual na infância, né? Onde a gente vai começar a mostrar as profissões de uma forma geral, não é o menino fazer isso, a menina fazer aquilo. Esses dias eu estava num almoço, terminou o almoço, e eu fui para a cozinha, né, para ajudar na arrumação. Eu olhei para a pessoa e eu disse assim: cadê os homens? Estavam sentados, né? Tinham terminado de comer e nós estávamos lá lavando a louça. Então, isso foi construído dessa forma. O que mais me choca a atenção, e eu acho que é extremamente pertinente, né, um dado é, referente à questão da violência sexual, da violência de gênero, né, e da violência sexual com crianças, Paula, é quando 4 crianças de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. E aí eu pergunto, por que educação sexual? Por que trabalhar as questões de gênero? Né? Como não? Né? E trabalhar, e como também, né, Grazi, eu acho que é importante para não cairmos e reforçarmos, né, a questão que ainda, infelizmente, está no PCN, gravidez indesejada, termos também que são mal utilizados, né, eu acho que também é preciso um esclarecimento, né, o que é sexo genital, o que é gênero, o que é sexualidade, o que é Uhum. identidade de gênero, né, Sim. identidade sexual. Acho que, né, o que a gente tem trabalhado, eu acho que também é importante trazer à tona, né, essas temáticas, né, mostrar, então, o professor de geografia, trazer todas essas questões para discutir, de história, da matemática, não deixar essa questão presente, assim, parece que é um momento, né, muito ligado a esse essencialismo, esse determinismo biológico, professor de ciência e biologia, todos e todas, né, temos que trabalhar. Essas pautas Uhum. estão presentes em qualquer disciplina. Se eu vou analisar um texto, se eu vou fazer qualquer uma dessas questões, então eu posso. Então, para isso, eu também tenho que fazer parte do meu planejamento, né? Da organização da minha sala de aula, né? Quando eu defino espaços, né? A questão dos banheiros nas escolas, precisa, sim. Por Sim. que na casa da gente só tem um banheiro e a gente quer tanto marcar esse banheiro feminino e masculino, e aí marca com símbolos também que produz. Então, assim, trazer isso para questionar, né, para as nossas salas de aula, porque às vezes não tem outro espaço para também fazer esse debate. E é debater, não significa que as pessoas também, que eu acho importante, tenham que concordar com a gente. Né? Eu sempre falo, na universidade a gente está aqui discutindo a questão dos banheiros, que tenha um andar, que tenha banheiros masculinos e femininos, o outro seja banheiro unissex. Eu acho que também não podemos encerrar a discussão numa única possibilidade. Existe várias, se a gente trabalha com as diferenças, nós temos, e acho que isso que está hoje um grande problema, é respeitar o outro, né? Então, respeitar é respeitar as opiniões. Na disciplina mesmo, na universidade, a gente fala, aqui todo mundo tem direito à voz, mas a principal coisa é o respeito pelo colega, né? Porque às vezes trazem temas que eu posso não concordar. Por exemplo, o assunto aborto continua sempre sendo uma polêmica, depende do ponto de vista que cada um. E aí vão entrar outros fatores religiosos, familiares, né, moral, mas é uma discussão que tem que ser feita para a gente poder pensar, para a gente poder questionar o que significa, né? Quantas mulheres morrem, né? Por fazerem aborto clandestino, o que outros países, né? Quando eu estive em Portugal, com a professora Filomena, um aluno, ela perguntou, você não veio à aula faz 2 semanas? Ele disse, não, eu estou com a minha namorada me aconselhando porque ela está grávida e vai fazer um aborto. Eu levei um choque, porque a gente não está acostumado aqui a ter esse tipo de discussão. E aí a Filomena me contou da lei, aí eu fui ler mais da lei, até a 12ª semana, como é que é, né? E é uma decisão da mulher, ele não queria que ela fizesse, então eles estavam indo a aconselhamento. Então, assim, isso tem que trazer para a gente pensar nas discussões, porque se eu não trago essa discussão, eu não tenho essa possibilidade que aí fazem as pesquisas e perguntam onde é que os jovens falam? Eles falam mais com os amigos. Por que eles não falam na escola? Por que a gente não leva esses Sim. temas? Por que os pais, né? Como tu falaste, se nós queremos ter uma sociedade, né, homens e mulheres que tenham essas discussões, a gente tem que começar ali na escola
para que a gente não tenha educações, como não é verdade, que o pai, né? Eu lembro sempre da minha mãe, o teu pai que resolve. Por que, que o pai que resolve? Né? E muitos daqui devem ter escutado isso, né? Se pode sair ou não, é o pai que tinha que resolver. Por que, que a mãe não podia resolver essas questões? Bom seria. Paula, eu fui espiar a hora agora, tu não acredita que já são 19h55. Então temos que encerrar para poder gravar. Porque até 59 minutos a gente consegue gravar a live. Se passar disso, a gente perde. Isso quer dizer que foi uma live maravilhosa, que passou assim nesse diálogo, a gente conversando, coisa boa. O Rafael ali falou do dado, realmente, Rafael, é um dado muito triste, né? A média de estupro no Brasil por hora é de 180, né? Mais de 81% são de mulheres. Então, são dados muito chocantes, assim. Essas questões de gênero têm que ser trabalhadas sempre. Eu quero te agradecer, Paula. Muito obrigada mesmo. Já quero dizer que na semana que vem, quem estará conosco é a professora, doutora Marineide Figueiró. Que delícia, né, gente? Eu conversando com vocês, eu amo isso. Muito bom. Aprendendo sempre. Mandar um beijão para a Marineide, para a Sônia, para todo mundo, que é muito bom também para vocês todos, Grazi. Né? É um prazer estar aqui contigo. É uma temática que nós todos somos apaixonados, né? Por isso que a gente gosta tanto, né, de falar. Obrigada por esse espaço. Um beijão bem grande para todo mundo que está aí junto. Obrigada, gente. Obrigada, Paula, por ter aceito, por ter feito, né, dessa live esse momento tão gostoso, tão prazeroso. E com certeza a gente vai divulgar, vou colocar no meu canal no YouTube. Aí eu te mando e tu compartilha, que eu acho que é por aí. Um beijo para todos vocês, para todas que estão aqui conosco. Muita gente estudiosa da área, maravilha. E eu fico super feliz. Um beijo, gente. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite.